Ó, gente, deixa eu apagar esse aqui. Então, a partir de hoje a gente vai começar um novo exercício, né? Terminamos aquela casa, vimos vários comandos de criação e de edição. A gente vai continuar trabalhando com esses comandos e a gente também vai ver alguns novos para trabalhar nessa escala mais urbana, né? Então, a gente vai trabalhar na escala do bairro, né? Então, a gente vai trabalhar com desenho de algumas quadras, ruas, calçadas, a partir de agora. Esse exercício ele vai ser mais livre do que o anterior, né? No anterior, como era um primeiro exercício, né? Teve aquela casa de referência, aquela arquitetura do Mies van der Rohe. Nesse aqui, eu quero que vocês trabalhem de uma forma mais livre, né? E que vocês construam uma cidade imaginária, tá? Com alguns parâmetros mínimos, né? Então, para a gente começar a trabalhar com isso, eu vou começar mostrando para vocês uma caixinha de ferramenta nova que a gente não viu até aqui, tá? Que se chama Sandbox. Para trabalhar com ela, a gente primeiro vai fazer, bem parecido com o AutoCAD, a gente vai desenhar algumas curvas de nível, tá? Então, eu vou fazer vou pegar um retângulo aqui, né? Pode ser digamos, algo de 100 por 100, tá? 100 por 100, né? Temos um quadrado, tá? Aí eu vou pegar essa outra ferramenta aqui, que não é o line, né? Esse line aqui a gente faz linhas retas, certo? Essa outra aqui, ó, é a freehand, tá? Ok? Com essa freehand, o que a gente faz são, ó, a gente clica e movimenta o mouse e ele vai fazer uma linha livre, até a gente soltar o botão do mouse, certo? Ó. E ele vai desenhar respeitando uma superfície. Então, se você desenhar um quadrado, né, os pontos vão estar como se... É como se tu desenhasse em um quadro branco virtual, certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai inventar aqui uma topografia, tá? Então, digamos que eu tenho uma curva de nível aqui, uma outra aqui, uma que tem uma mais perto. Ó. E vocês podem ir não sei se eu consegui fechar esse círculo. Fechou, tá. Então aqui eu desenhei uma topografia completamente imaginária, né, de uma localização imaginária, tá? A partir disso aqui, eu vou mostrar uma caixa de ferramentas, a Sandbox, tá? Quando vocês querem habilitar alguma caixinha nova aqui, né, vocês podem ir para alguma areazinha, assim, ó, que não está ocupada, tipo esse pedacinho cinza aqui, e clicar com o botão direito e aí habilitar. Então, eu vou habilitar aqui, ó, a Sandbox. Tá aqui, ó. Né? Vocês podem colar ela aqui, uma nova barra, ou deixar ela flutuando, ver como tá a configuração de vocês. Eu vou deixar a minha aqui, tá? E a Sandbox, ela tem algumas ferramentas aqui, ó, para se trabalhar, tá? A gente vai ver cada uma, né? A primeira aqui, ela vai criar um relevo a partir de contornos, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer assim, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um desenho de uma topografia, como vocês estão acostumados a ver em uma folha de papel, ou seja, tá em 2D, ó. Não tem uma altura, certo?
Eu não coloquei nenhuma altura para isso, mas eu posso colocar, eu posso selecionar cada uma dessas, digamos, dessas linhas, né? E estabelecer uma altura para elas, tá? Ou posso vir aqui no push, certo? E colocar, então aqui vai estar em, digamos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui vai estar em 10, ó. 10, opa, 9, 8, 7, 6, e nesse ponto aqui parece aquelas maquetes de isopor, né, que a gente costuma fazer desde a primeira fase. A gente corta em cima das curvas de nível e depois vai colando, certo? E aí, eu tento essas curvas de nível, que pode estar assim, ou podia estar só com a linha, que também ia funcionar, tá? Não precisaria estar com essas faces aqui desenhadas, né? Poderia estar só com as linhas, também funcionava, tá? A gente seleciona e aperta essa primeira opção aqui, ó, tá? Que é criar essa geometria do terreno a partir de linhas de contorno. Então, a gente tem, né, linhas delimitando cada altura da curva de nível, então a gente clica aqui. E aí ela vai formar uma superfície orgânica que vai passar por essas linhas que a gente desenhou, tá? Então, se a gente baixar aqui, ó, a gente tem, né, tá respeitando e tá encostando em todas as linhas que a gente desenhou. Isso que ele cria, a gente pode selecionar aqui e ele é um objeto único, ó. Ele é criado dentro de um bloco, tá? Então, eu vou botar ele pro lado, pra dar de ver melhor, né? Aqui, ó, vou deixar ele aqui atrás, ó. Tá aqui o terreno, ó, que foi criado a partir daquelas linhas imaginárias, né? Tá vendo? Então, isso é uma forma, né, de a gente conseguir modelar algum terreno a partir de curvas de nível, tá? Uma outra coisa que dá para fazer é criar esse terreno de uma forma ainda mais livre, né? Uma forma mais artística, digamos. Então, a gente pode clicar nessa segunda opção aqui, ó, que tu vai criar uma caixa de areia, tá? Então, clique em qualquer botão, ó, e ele vai criar uma... Aí, no eixo X ou Y, eu vou botar no mesmo tamanho daqui e, ó, vou vir aqui pro lado, ó. Certo? E ele criou esse retângulo que, na verdade, é uma malha. Isso aqui. É uma malha que eu posso deformar. O tamanho dessa malha aqui eu posso modificar, tá? Quando eu cliquei aqui, a minha, ela tava já que era de 100... O espaço do grid que estava estabelecido. Eu posso mudar, eu posso botar unidade 1. E aí eu vou criar aqui, ó. E agora eu tenho uma malha bem menorzinha do que essa daqui, ó. Se eu vier aqui e medir essa distância, ó, ela tá de 1 em 1 metro. Essa daqui, ó, tá de 3 em 3 metros, tá? Então, é algo que... Essa aqui eu vou apagar, né? Essa aqui tá... muito medinha. Ou não, né? Pode deixar ali. Vamos deixar ali. Até pra comparar, vai ser legal. Pra gente ver o nossa próxima função, tá? Porque o que a gente faz com essa malha? A gente vai para esse outro comando aqui, que é o smooth. Deixa eu fazer um outro aqui ainda, que esse aqui vai ser de 100, para vocês verem bem a diferença que é. E aí 100, né, não vai dar... Ó, não, 100 ficou... deixa eu ver, vou fazer com... Essa tá com 3, vou fazer com 20. Vai ficar uns quadradões enormes. É só pra mostrar. Aqui, ó. Tá, então eu tenho uma malha aqui com 1, com 3 e com 20.
Vou vir aqui, vou explodir esse aqui, para poder trabalhar em cima dele, né? Porque eles vêm todos como blocos. Então, eu posso fazer a mesma coisa nos outros, ó, editar, né? Posso explodir. Esse vai demorar um pouquinho mais para explodir, porque eu fiz de 1 em 1, né? Uma malha de 100%. Ups. Pronto. Demorou um pouquinho, mas foi. E aí, agora que eu tenho essas malhas aqui já, né? Não estão mais blocadas, eu posso aplicar esse comando aqui, o smooth, né? Que é esse deformador, ó. Então, tá vendo que ele tem um círculo, né? Que delimita a área que eu vou aplicar essa deformação. Então, ó, se eu clicar aqui e vier para cima ou para baixo, ó, eu vou estar aplicando uma deformação, tá? Isso eu posso fazer, inclusive, aqui, ó, nesse terreno, se eu quiser, ó. E ele vai pegar todos aqueles pontos, ó, ele vai descer ou subir. Então, eu posso vir e, por exemplo, e criar aqui uma leve quebra, né? Vamos fazer um pouquinho mais aqui, ó. Pronto, ó, fiz uma cratera, né? Ó. Certo? Deixa eu voltar lá. E esse raio de ação sou eu que defino, tá aqui embaixo, ó. Ele tá com 20, tá? Eu posso aplicar um outro raio. Eu posso trabalhar com um raio de 10, por exemplo. Ó, um raio de 10 ou um raio de 5, de 20, tá? Então, sou eu que defino esse tamanho do raio. É só digitar o valor, ele vai aparecer aqui, e aí o raio vai ficar maior ou menor, tá? E aí eu posso clicar em qualquer ponto dessa minha malha e fazer uma deformação. Quanto maior for os quadrados dessa malha, mais ele vai ficar assim, low poly, né? Vai ficar facetado, certo? Se ele tiver aqui uma malha mais miúda, ó, eu consigo fazer formas mais suaves, né? E eu posso trabalhar com raios bem maiores, ó, e ir criando essas elevações no meu terreno, tá? Como posso rebaixar ele também, né? Se ele for menorzinho ainda, vai ficar mais suave ainda, assim, vai ficar bem... É claro que esse tipo de arquivo, ele vai ficar mais pesado, né? Por quê? Porque ele tem muito mais face, muito mais aresta, e quanto mais face, mais aresta tu tiver no teu arquivo, mais pesado vai ficar pro teu computador, né? Então, você pode trabalhar, né, assim, bem miudinho, se tiver uma boa máquina. Se não, dá para trabalhar de uma forma um pouquinho mais facetada, tá? Então, aí vai dar experiência, assim, vocês têm que testar. E também, assim, ó, depois que vocês fizerem esse tipo de arquivo, tipo, esse aqui, por exemplo, tá super, super facetado, né? Ele tá Eu posso selecionar todo ele e ainda aplicar aquele nosso primeiro comando a partir dos contornos. E ele vai criar também essa forma a partir do contorno, né? E ele vai deixar mais suave. Então, ó. Opa. Acho que aqui é... Porque tem um sobre o outro, né? Mas acho que aqui eu pego... aqui é o objeto, ó, que fez o novo, né? Claro que ele não vai ser tão suave quanto os outros, mas ele já é bem mais suave do que aquele primeiro, ó. Certo?
Então, aqui tem algumas formas, né, de a gente trabalhar formas mais orgânicas, modelagem de terreno, tá? Com ferramentas do SketchUp. Agora a gente vai ver a próxima, que é essa daqui do Stamp, né, que é o carimbo, tá? O que esse Stamp faz? Digamos aqui que a gente tem aqui 15 por 20, tá? Para não ficar exatamente um quadrado. Tá mais para dentro, aqui. Aqui. Botar aqui, né? Um pouquinho mais alto. E vou transformar esse aqui em um grupinho e vou colocar ele em um desses espaços aqui da minha malha. Eu vou botar aqui assim, minha construção pra cá. Opa, não é isso que eu queria. Tá minha construção um pouquinho pra lá. Eu quero que ela fique aqui, ó. E aqui já é um terreno. Aqui ele não é plano, né? Ele tem uma boa inclinação. Então, eu vou aplicar essa ferramenta aqui do Stamp. Eu já tinha selecionado a minha construção, vou selecionar o terreno. E o que ele vai fazer é me dar essa alternativa aqui de um platô, do tamanho que eu coloquei aqui a construção. Que no caso, na verdade, a construção seria menor, né? Mas seria a área, assim, do terreno que eu queria ocupar. E aí, eu posso, por aqui, fazer um estudo bem preliminar, assim, né? De como que seria o recorte nesse terreno, ó. Se eu quiser que seja plano com o da frente, né? Vai ter um bom recorte lá atrás, uma boa contenção, um bom muro, né? Eu posso fazer também um meio termo, ó, vai subir um pouquinho o terreno na frente, certo? Ó, por exemplo, vou deixar aqui. E baixar ele, ó. E ele ocupa bem certinho essa área que eu delimitei, tá? Vou apagar ele agora. Então, ele serve para isso, tá? Ele pega uma área desse teu terreno e ele planifica, né? Ele usa como se fosse um carimbo mesmo, daquela área que tu desenhou. E às vezes isso facilita, assim, na hora da implantação, né, de uma casa, de alguma coisa, de um terreno que seja todo irregular. E ele já te dá um estudo preliminar, né, de como que seria a movimentação de terra nesse terreno, tá? Então, ó, essa é outra ferramenta e ela vai funcionar de forma igual para essa daqui, para qualquer outro terreno que não seja plano, né? O próximo aqui ele vai funcionar de uma maneira bem similar, tá? Eu vou até dar um Ctrl Z para voltar esse objeto aqui e usar ele de novo nesse exemplo. Ele é diferente, mas ele funciona de uma forma similar. Por quê? Eu vou botar ele mais pro alto. Ele também cria como se fosse um carimbo, só que ele não vai modificar o relevo, ele só vai criar um contorno da edificação em cima desse relevo, tá? Então, vou clicar aqui e, de novo, clicar no terreno onde vai ser aplicado. E, ó, tá vendo? Ele desenhou todo o contorno da minha edificação como em projeção, né? Como se... Aqui, ó. Como não, né? É bem visto aqui de cima. Em uma vista ortogonal, ele tá aqui. Então, isso aqui seria como ficaria o desenho em uma planta baixa, né? Que é uma vista ortogonal, bidimensional, da minha edificação no terreno, tá? E aí esses últimos dois, né? Esses últimos dois aqui, esse aqui é que a gente não usa muito, tá? Mas dá pra usar.
O flip edge é que quando a gente faz essas malhas, aqui, ó, eu vou mostrar aqui, né, ó, ela pode dobrar em um sentido no outro, né, ele tem a tendência de dobrar. Aqui tá nesse, e eu posso pegar e modificar, daí ele vai ficar nesse. Então, vai ficar todos nesse sentido aqui, só que esse aqui tá ao contrário. Pode ser. Como eu falei, é um recurso que eu não uso muito, tá? E esse outro aqui é para adicionar detalhes, né? Então, digamos aqui, ó. A minha geografia, né? Ou adicionar mais algumas quebras aqui, ó, bem pontuais, né? Para não modificar de uma forma muito ampla, tá? Mas então é isso, né? Os mais usados são esses 5 primeiros aqui, tá? Então, essa aulinha era isso, era para apresentar essa ferramenta do Sandbox para a gente começar a trabalhar aqui dentro do Sketch.